Olá de novo. Agora vamos falar sobre conhecimento, saber e poder na educação profissional. Okay? Tem um autor chamado Delacour que propõe uma outra concepção de saber e conhecimento, dizendo o seguinte: o saber para ele é sempre algo externo, enquanto o conhecimento é aquilo que passa a fazer parte do aprendiz. Né? Em outras palavras, o estudante pode ter aprendido vários saberes, entre aspas, né, sem, contudo, estar em condições de utilizá-los. Okay? Então, para poder incorporar realmente o saber e esse se tornar conhecimento, o aluno precisa utilizá-lo, estar em situação de utilizá-lo. Tá? Então, o saber que achamos ter transmitido nem sempre se tornou conhecimento por parte do aprendiz, ou seja, o saber não foi compreendido, não permitiu uma passagem ao ato. Okay? Bom, é claro que o saber, ou o saber fazer prescrito em currículos e planos de aula, não necessariamente se tornam um poder fazer. Tá? Então, a gente diz muito que saber é poder, né? Mas nem sempre o saber se traduz em poder agir. Tá bom, pessoal? Então, aqui é uma noção muito importante para a educação profissional, né? Desse poder agir, desse poder fazer. Tá? Porque, justamente, quando a gente educa trabalhadores, quando a gente forma um técnico, a gente precisa colocá-lo em condição, né, de poder agir, ou seja, a gente precisa empoderá-lo tecnicamente, laboralmente, etc. E isso significa a necessidade dessa incorporação. Esse é um grande desafio para nós, professores da educação profissional. Tá? Bom, daí a importância de aprender em situação, e é em situação que os saberes podem ser significados e ressignificados, né? Vocês vão ver isso também com as teorias de aprendizagem, né? Os saberes podem ser incorporados e fazer sentido não só quando um elemento se relaciona com outros, né? Que é uma concepção de várias teorias cognitivistas, por exemplo, né? Mas também quando o aprendiz passou a estar em posição de quem busca esse saber. Seja para entender algo, claro, mas também para resolver um problema, para elaborar algo, para intervir no mundo. E é aí que está a ideia de poder agir. Tá? A forma do saber incorporado também é chamado por Vergniaud de forma operatória, né? Em sentido amplo, quando é preciso agir com o saber. Então, a forma operatória do conhecimento para ele é essa forma ampla que pode acontecer na matemática, na formação profissional, em vários domínios da nossa vida, tá bom? Então, é quando a gente precisa agir com esse saber que a forma do conhecimento se torna operatória, tá? Inclusive, o Vergniaud tem uma passagem interessante que eu vou ler para vocês aqui, muito interessante, olha só. A forma discursiva e predicativa que o conhecimento toma em enunciados e textos, né? Textos científicos, manuais ou receitas de cozinha, por exemplo, né? É a ideia do conhecimento discursivo que a gente falava antes, não pode entrar verdadeiramente em competição com a forma operatória. Pode-se conhecer de cor certos teoremas matemáticos e ser incapaz de utilizá-los em situações em que são pertinentes. Pode-se conhecer de cor excelentes receitas de cozinha e ser um péssimo cozinheiro. Por que será? Né? Isso não significa de modo algum que os teoremas e as receitas são aspectos desprezíveis do conhecimento e da cultura, mas eles são radicalmente insuficientes para entender o que é a cultura e o que é o conhecimento.